Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos para doses de palavras e que a paz do Senhor possa estar na tua casa, na tua vida, na tua família, nas tuas emoções, no teu coração, no teu corpo físico, no nome do Senhor Jesus. Que esta fé que excede todo o nosso entendimento possa estar guardando realmente os nossos corações, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, para ministrarmos a tua palavra, para compartilharmos a tua palavra. Senhor, toda a armadilha que o inferno tenta, Senhor, no nome de Jesus, está caindo por terra, Senhor. Meu Deus, fala conosco, Senhor, nesta hora. Une o nosso coração ao temor do teu nome, para que a tua palavra vá e venha produzir o fruto para qual foi destinada, que eu te peço nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. E a palavra de Deus que vamos compartilhar está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 32, onde diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo o leão e o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Depois você vai continuar lendo. Saul vai trazer as invenções para Davi, colocar as armaduras dele, mas também não vai dar certo, porque essa história é bem conhecida. Meus irmãos, que Deus possa, Senhor, tocar-se nas nossas vidas para nós entendermos quem é Davi. Quem é Davi nesse tempo aqui? Se nós pudermos colocar um tema nessa palavra, nessa dose de palavras, nós colocaríamos: qual é o tamanho da tua fé? Você tem fé? Sabe, irmãos, todos nós falamos que temos fé. Mas qual é o tamanho dessa fé? A verdadeira fé, ela vai ser colocada à prova. Tempo em tempo, essa fé vai ser colocada à prova. Muitas vezes com tempestades, muitas vezes lançando na covas, muitas vezes passando pelo ribeiro, pelo Jordão, muitas vezes tendo que descer na olaria. Essa fé vai ser colocada à prova. Essa fé vai ser colocada à prova. Qual é o tamanho da sua fé? Na verdade, a gente só vai saber o tamanho da nossa fé quando nós estivermos passando por tribulações, por situações difíceis, por situações complicadas, que nós vamos realmente estar entendendo como é a nossa fé. E aqui, Davi era somente um menino ainda. Davi era somente um menino, e é onde Deus estava realmente tocando o coração de Davi para que ele ficasse realmente inconformado. A palavra de Deus diz que Jessé manda Davi ir lá para os seus pais, para os seus irmãos, e ele vai, a mando do seu pai, entregar algumas comidas, alguns pães, e chega lá e ele ouve aquele gigante, ele ouve Golias afrontando o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que Davi fica indignado com aquilo, porque Davi, ele realmente tinha experiências com Deus, experiências realmente de saber quem era o Deus de Israel. E ele não fazia parte do exército, você sabe, ele não fazia parte do exército físico, mas ele fazia parte do exército espiritual desse Deus lindo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fazer parte desse exército espiritual do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, general de guerra. E aí a Bíblia diz que Davi fica inconformado, porque já fazia 40 dias que o gigante está procurando alguém que lutasse com ele. E seria tão assim que Davi, ele mostra realmente, traz uma palavra, viu? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dessas palavras que ele está falando, não. Eu vou lutar por mim, eu vou lutar por vocês. Porque Golias falava que quando
Quem ganhasse ia ser escravo de quem ia servir-se quem ganhasse. E aí eles ficaram muito assim, temendo. Irmão, nós temos um Deus. Nós temos um Deus. E Davi sabia disso. E Davi estava realmente interessado. Deus tocou realmente no coração dele. E Davi vai falar com Saul. E Davi fala, viu, eu quero ir lutar contra ele. E a palavra de Deus diz assim que Saul começa a falar para ele, viu, mas... Então, você não está entendendo. Contra esse filisteu gigante, ele é gigante, você não vai poder lutar. Porque, pensa, você é menino, mocinho, pequeno ainda. E ele, além dele participar do exército, ele é grande, ele é gigante, ele é maior que todo mundo aqui, ele tem força, ele é forte, em outras palavras. Não vai dar certo você ir lá, entendeu? E aí, Davi começa a despontar a fé dele. Sabe, irmãos, é muito importante nós realmente trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, você pega um lápis e você vai despontar aquele lápis, ele tá igual esse aqui, com a pontinha pequenininha, você pega um estilete, o apontador mesmo, e você começa a despontar, e aquela ponta tá lá dentro, e ela vai aparecendo, ela vai ficando boa para uso, e conforme ela vai sendo usada, ela vai precisar ser apontada novamente. Nós precisamos aprender a despontar a fé que está dentro de nós. Essa fé que está dentro de nós precisa crescer. Ela não pode ficar só aqui, ela tem que crescer. E a Bíblia vai dizer assim, que Davi começa a falar, viu, olha, eu vou te contar assim, eu vou despontar para você o que aconteceu. Eu trabalho lá no campo, sim, eu trabalho no campo. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E de tempo em tempo vinha leão, de tempo em tempo vinha urso. Quando veio o leão, eu fui lá na força do Senhor e eu matei aquele leão. Peguei ele pela barba e eu matei. Depois vem o urso. E eu também tive a força do Senhor para matar aquele urso. Irmão, nós sabemos que o leão, ele é o rei da selva, vamos dizer assim. E ele é forte. Um menino matar um leão, um menino matar um urso, que o urso, quando ele fica de pé, as patas dele, a potência dele de forte, ele fica enorme. E a Bíblia diz assim que ele teve vitória e ele matou o leão e ele matou o urso para defender as ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que agora ele iria matar o gigante para defender o exército do seu pai celestial. Tá entendendo isso? Que fé é essa? Que fé é essa que vai caminhando, que vai despontando, que vai realmente crescendo? Ela vai crescendo. E ele tinha dentro dele a verdade que ele iria matar aquele urso, porque ele fala assim, olha assim, o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Você tá entendendo como que funcionam as coisas? E aí ele começa a falar, quem é esse que fica aí? Quem é esse incircunciso que fica aí afrontando o exército do Deus vivo? Que fé é essa? Que fé é essa? E aí nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14, olha só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Presta atenção. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem mesmo? Você pode dizer realmente que você tem a mente de Cristo? Você foi lavada e redimida com o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você tem que entender que o homem natural não consegue entender o que Davi estava fazendo, porque a nossa luta, o meu irmão, minha irmã, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Se você vai continuar lendo, você vai ver que Saul, ele quer colocar as armaduras dele em Davi. E a Bíblia diz assim que Davi não consegue andar com aquilo, porque é pesado, o menino é pequeno, não dá certo. E Davi, ele vai pro ribeiro. E lá ele cata as pedras. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Como assim ele vai matar o gigante com pedras? Ele não consegue, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. E não é uma loucura? Porque ela se discerne espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. E aí quando chega o dia da guerra,
Golias olha para Davi, ele não se conforma. Como ele fala, como assim? Eu sou com um cachorro pra você vir com pedra em cima de mim? Com esse pauzinho aí, que é isso? Eu sou um guerreiro. Ele vai realmente diminuindo a Davi. Vem a mim que eu vou te dar para as aves do céu. Vem a mim, você para mim é um ninguém. Não é exatamente essas as afrontas que nós temos tido diante de tantas coisas que estamos vivendo, ô meu irmão, minha irmã? Qual é o tamanho da tua fé para você lutar contra o gigante? E muitas vezes esse gigante está dentro de você mesmo. E quantas vezes a gente levanta de manhã e os pensamentos são pensamentos errados, são pensamentos que vêm diminuir a nossa fé, são pensamentos de achar, poxa vida, olha como que está a situação, não vai nem para lá nem para cá, meu Deus, Senhor, parece que não ouve o meu clamor, não me ouve a minha oração. Eu tenho lido Bíblia, mas eu não consigo enxergar a tua presença. E tudo isso, quando nós vamos falando, nós vamos diminuindo a nossa fé, nós vamos deixando a nossa fé pequena. Nós precisamos entender o que é a fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza que aquilo vai acontecer. Você tem fé? Qual é o tamanho da tua fé? O Senhor fala assim, viu? Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, tá ótimo, você pode dizer esse monte vai para cá e vem para lá. O grão de mostarda, irmão, se você plantar essa planta, você vai ver que ela vai crescer de 2 a 3 metros, vai virar uma planta linda. A Bíblia diz isso, que as aves vão até se procurar ninho para se agasalhar lá. Sabe? Que nós possamos ter esta fé. Que o exército todinho de Israel começou a olhar para Davi, não crendo muito, mas era a única opção que tinha, então não tem ninguém, vai você. E aí o pessoal começou a se alinhar debaixo ali de Davi, confiando ali em Davi, que Davi iria matar ali o gigante. Mas o gigante não se conformava com aquilo, ele falava, mas o que você está pensando que você é? Sabe, muitas vezes é assim que Satanás quer fazer comigo e com você. Porque nós temos Bíblia, porque nós temos a palavra do Senhor. E Ele quer muitas vezes nos colocar para baixo. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você se sente que a tua fé está acabando, está baixinha, está pequena, você está se sentindo um ninguém. Ei, você é filho de Deus, levante a tua cabeça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Profetiza ao vale de ossos secos. Declare como Davi declarou. Declare. Assim também será esse incircunciso. Eu matei o leão, eu matei ali o urso, eu vou matar também esse gigante, porque o Senhor é comigo. Ei, o Senhor é com você, meu irmão, minha irmã. Levanta a tua cabeça, profetiza, se derrame, declare, dá um comando para tua mente, dá um comando para o teu coração, sabe? Que o Senhor ele vai te dar armas certas. As nossas lutas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Se Davi tivesse pegado as armas de Saul e ficasse querendo, eu vou aprender a lutar com isso. Não, nós temos que aprender a lutar com as armas espirituais, que muito povo de Deus não sabe lutar com armas espirituais. E a hora que vem a tempestade, a hora que vem a luta, e a hora que vem a tribulação, não é para nos abaixar, é para nos fazer crescer a nossa fé, é para nós realmente vermos o milagre de Deus, é para nós enxergarmos que Ele é Deus. Os 3 estavam na fornalha de fogo, olha lá, que fé é essa? Que ele fala, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar, ó rei, mas também fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos dobrar diante dos seus deuses. Eita, que fé é essa? Queria entrar na fornalha 7 vezes mais forte. Esta é a fé de homens e mulheres de Deus, guerreiros, que deixam escrito para as nossas vidas, para que a gente possa realmente caminhar. E nós também estamos escrevendo nesta geração, meu irmão, minha irmã, uma história para que as pessoas que estão vindo atrás de nós, elas vão ver que nós vamos passar por essa enfermidade, nós vamos passar por essa tribulação, vamos passar pelo fogo, vamos passar por essa quarentena. No nome de Jesus, esse vírus vai cair por terra no nome de Jesus. Porque esta geração é uma geração que está sendo marcada por Deus. E eu e você fazemos parte disso. Mas nós vamos fazer igual ali o povo de Israel? Nós vamos se esconder? Nós vamos ficar só esperando que homens venham fazer as coisas? Nós temos que orar. Orar, a nossa missão é orar, a nossa missão é abençoar, a nossa missão é dar um comando para as trevas em nome de Jesus saia. A nossa missão é nos humilhar diante do Senhor, é pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor cesse tudo isso, para que o Senhor traga paz, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga libertação. Não vamos cair nas armadilhas do inferno, de ficar muitas vezes praguejando, o povo de Deus praguejando. Por que Deus tudo
isso? Porque a igreja está dormindo. É por causa de pessoas realmente que andam falando isso, que não têm vida no altar. É pessoas muitas vezes que só vão para a igreja para se aproveitar de Deus, das bênçãos de Deus. Deus quer pessoas que o amem verdadeiramente. Deus quer uma noiva que realmente busque a glória dele, a presença dele. Aqui, irmãos, aqui nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Nós precisamos entender isso, A nossa terra, a nossa casa não é aqui. Aqui nós estamos somente de passagem, mas a igreja está lembrando disso, que nós somos somente de passagem aqui. A igreja está tão dormindo que são pouquíssimos que estão com azeite na lâmpada, mesmo nessa situação de pandemia. Irmão, irmãs, levanta a tua cabeça e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ore mais, jejue mais, leia a palavra, aprenda a palavra, profetiza a palavra, se desvia do mal, busque a misericórdia do Senhor, porque Davi vence Golias e mais ninguém conseguiu vencer, porque ele é um homem que andava com Deus. O nosso dever nesta terra, nesta geração, é andar com Deus. É do jeito de Deus e não do nosso jeito. Você pode falar o que você quiser, mas é do jeito de Deus. Nós não podemos viver de um jeito onde Deus está lá em cima, lá no céu, e nós aqui na terra, e Ele está olhando para nós e fala, então. E nós olhamos para Ele e fala, então. Ele quer que nós venhamos ter entender verdadeiramente que Ele está dentro de nós, que nós somos o templo dele, e que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Qual é o tamanho da sua fé? Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Nenhuma chama vai arder em ti. Eu creio nisso. Eu tenho realmente despontado a minha fé. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Quais são as coisas que você tem para falar de Deus? O que você pode falar de Deus que Ele fez para você até agora? E aí, então, você vai conseguir vencer. Vencer o quê? Você primeiro. Os seus medos primeiro. As suas coisas primeiro, para a gente poder estar orando e clamando e buscando ao Senhor, porque um coração quebrantado e contrito jamais Deus despreza. Que nós possamos realmente falar para o Senhor, Senhor, olha o que ele fala, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo virá e pelejará contra os filisteus. Se levante na tua casa e declare isso. Não precisa ninguém ficar desesperado, não precisa ninguém ficar chateado assim, pra lá, pra cá, porque eu vou me colocar na brecha, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar. E eu vou profetizar que nem coisa pequena, nem coisa grande faltará nesta terra, faltará nesta casa, porque o Senhor realmente me chamou para que eu vá e dê frutos e os frutos permaneçam. Deixa as pessoas comerem deste fruto, meu irmão, minha irmã. Seja canal de bênção como Davi foi, como Davi foi. Que nós possamos nesta geração matar os leões, matar os ursos e matar os gigantes que tão de perto nos rodeiam. E é muito assim, é de glória em glória e é de vitória em vitória. Então é assim, nós vamos ter realmente lutas, teremos vitória. Lutas, teremos vitória. Agora, se eu não quiser guerrear, se eu quiser me esconder, se eu quiser fazer igual o pessoal fez do exército, 40 dias e 40 noites lá se escondendo, não vai ter vitória nunca. Mas Deus levante remanescentes, você, para estar falando, ei, não desfaleça o coração de ninguém. Eu vou orar, eu vou pagar o preço, eu vou buscar a face do meu Deus. Feche seus olhos e fale para Deus, Deus, pode contar comigo, Senhor, eis-me aqui. Fala para o Senhor, Senhor, me livra de mim mesmo, Senhor. Senhor, que eu possa, meu Deus, em nome de Jesus, ser luz, ser sal da terra nessa geração. Que eu possa, meu Deus, no nome de Jesus, profetizar, Senhor, ao vale de ossos secos, crendo sempre, Pai. Senhor, que eu possa apontar, Senhor, a fé, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a me revestir cada dia mais. Ajuda a tua filha a se revestir da unção e da glória e do mover e do poder de Deus. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Lembre-se disso. Qual é o tamanho da tua fé? Seja qual for, ela precisa crescer mais e mais, porque ela vai ser provada. E quando ela for provada, que ela não venha a ser reprovada em nome de Jesus. Porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a vida eterna. Que o Senhor possa realmente enxergar em mim, enxergar em você, homens de Deus, mulheres de Deus, santificados, para que Ele possa realmente reinar nas nossas vidas. Deus te abençoe, no nome de Jesus.